me ajuda. O cara fica me olhando assim. Teve um que já falou, não precisa. Te dizer, esse é profissional. E viu que falaram no Butantan, contou essa história toda, tal, os diáconos vieram falar comigo, olha o cara aqui e tal. Eu falei, conheço você, né? Você contou essa história aqui, assim, já te ajudamos aqui, lá do outro lado. Aí falou, tá, tudo bem então. Profissional de igreja, sabe que tem sempre alguém lá para ajudar. Bom, então, quais são os 7 passos para os 7 palmos? Esse texto aqui de Paulo eu coloquei como sendo o seu papel de chegar lá íntegro, vivo, feliz, e dizer, acabei a carreira, guardei a fé, vou receber a coroa, desde agora eu estou com Jesus, Ele é o justo juiz, Ele vai dar o que eu preciso, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. E eu tenho essa grande experiência com a sua vida. Você termine a sua carreira com essas condições, que são 6 aí, ou 3, como você quiser. Exemplos de pessoas que fizeram isso. E eu estava pensando no nosso papel aqui, a parte de transformação, ela está muito ligada pela transformação, está ligada com o Instituto Renovo, né? E você sabe qual que é o símbolo do Instituto Renovo? Sabe? Se você não sabe, tá lá atrás, dá uma olhada lá aquele painel verde ali no fundo, ó, Centro Renovo de Educação, tá vendo ali? Tá vendo o logo ali? É a árvore. Eu tenho um aluno aqui que não deixa, né? É uma árvore, mas que tipo de árvore, né? E Rafael? É um tronco três folhinhas de esperança. Já pregou a minha pregação aqui. Então, essa também eu vou deixar para você pensar aí e pregar, né? Qual é o papel do tronco no renovo? Marquei 3 aqui. Primeiro, ele tem que desistir de crescer para deixar algo renascer. Então o tronco é o velho. Ele vai parar de querer voltar a ser árvore grande e vai botar a esperança nas 3 folhinhas, que é o renovo, a renovação, o algo novo do velho. Então ele tem que desistir de crescer. Segundo, ele tem que prover a estrutura e a alimentação para esse novo. É através dele que tem ainda a raiz que aquela seiva passa para alimentar o novo. Ele foi decepado, acabado, ele pode morrer e falar nada mais é possível, ou ele pode ficar tentando artificialmente voltar a ser grande. Cola aqui de novo o tronco, vamos lá, enxerta. Não, ele está lá provendo estrutura e alimento para o novo. E ele está perdendo a prioridade da atenção. Quando você olha para aquilo, o que você vê é a folhinha. Você não vai botar atenção no tronco. Você vai botar atenção naquela folhinha. É ela que diferencia aquele tronco de todos os demais. Então ele já não é mais o foco. Então, irmãos, para nós aqui, quero dar essa palavra que é em cima de Mateus 11, João Batista, o maior homem que a terra já viu. Você quer ser o maior homem que a terra já viu? 7 passos para os 7 palmos. Abra lá em Mateus 11. Primeiro passo. Não vou falar de João Batista porque você, espero, conhece a história todinha aqui, né? O Rolando falou dela também. A importância da linhagem, da geração, ser a pessoa especial, desde o ventre ungido. Ora, por que Jesus falou que esse homem era o maior homem que já existiu? Veja, João Batista não fez nenhum milagre. João Batista não foi um grande líder, como Moisés, Davi. Ele não foi uma pessoa que mudou a geração dele. Então você pega Abraão, pai da fé, Daniel, José,
Davi, Samuel, e fala que tudo é menor, que João Batista foi o maior. Jesus não exagerou, não? Por quê? Por quê? Então, primeiro, João Batista reconheceu o seu papel de precursor. Ele sabia que ele era o que vinha antes. É fácil falar, mas é duro ser precursor. Porque precursor, ele está chegando um pouquinho antes do momento. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, né? Efésios, Gálatas. E João Batista veio 5 minutos antes. Barricada do Schumacher, coitadinho. Chegou lá, mas não exatamente, né? Ele não era o maior. Justamente. É difícil você estar nessa posição, né? Quase lá. Porque o Elias, o Isaías, todos os profetas que gemiam, perguntando: para quando, Senhor? Fala: calma, não é para esse tempo, é para o futuro. E João Batista fala: calma, é para agora, mas não é você. É melhor morrer lá atrás, falando: olha, um dia vai acontecer, o Messias vem, do que estar grudado no Messias. Então, ele reconheceu o seu papel de precursor, chegou antes da plenitude dos tempos, e podia ser considerado um azarado. Segundo ponto, segundo passo, ele reconheceu, isso aqui é interessante, que não poderia compactuar com a estrutura falida que ele estava herdando. Quando João Batista nasceu, foi um arraso. Eu não vou ler lá a história de Lucas, você pode ler com calma, mas realmente o pai e a mãe eram piedosos, sérios, não eram pessoas, o fariseu no sentido que nós temos essa palavra hoje em dia, aquele cara malvado que manda os fazer e não faz. Eles se aplicavam em orações, esmolas, eles eram crentes fiéis, que esperavam com genuinidade o Messias, mas eles representam uma geração que não tem condições de entender o novo. É a geração que veio antes de nós, presa no seu legalismo tradicional, da igreja católica para alguns, das igrejas tradicionais para outros, muito amarrados naquilo, porque veja, aliás, veja a palavra, porque ele ficou cego, né? Você é essa pessoa, o sacerdote, tem toda essa prerrogativa, você tem um desejo no coração. Qual é o seu coração? Eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho. E você está fazendo o quê? Orando para Deus para ter um filho. Mas você não ora com a expectativa do milagre. Você ora para que a medicina faça alguma coisa. Você ora para que aconteça naturalmente. É o crente profissional. Ele crê em Deus, mas não em Deus. Aí o indivíduo vai para o santo dos santos. O cara está num lugar especial, né? Aquele lugar que tem que estar com a cordinha no pé, porque se morrer o outro não entra atrás. Vai lá ver o que ninguém pode ver. É o lugar, é a expressão máxima da presença de Deus. Tem algum lugar que signifique mais Deus está aqui do que aquele lugar? Ele entra nesse lugar e aparece um anjo e fala: você vai dar um filho, vai ter um filho. E o que ele faz? Ele duvida. É a consequência, né? Então, o que isso mostra? Que toda aquela fé tradicional não vencia a barreira do sobrenatural na vida dele. Ele era um cara honesto, moral, regrado, obedecedor das regras, das leis, bons costumes, crendo no Deus Todo-Poderoso de Abraão, Moisés, mas não para ele. Quando aparece um anjo, ele duvida, mano. Quem seria que está lá dentro? Quem seria? Então, quando Deus fala, vai acontecer isso, você fala: mas será mesmo? Espera um pouquinho, mas então me mostra aqui na frente primeiro. Você não crê na esperança. Eu espero que não tenha ninguém aqui assim. Mas a geração passada era essa. Então, João Batista veio como algo muito novo. E quando fica sem voz,
e as pessoas veem que alguma coisa aconteceu, ele tem que escrever por tabuinhas, né? Eu não vou resistir, vou ler lá, porque na hora em que vai se discutir qual que é o nome da criança, que é Lucas 1, né? O anjo tinha dito que o nome ia ser João, mas todo mundo passava, vai ter o nome do pai, que é uma coisa hebraica, né? Então o pai é Zacarias, filho é Zacarias, Ben, Zacarias, filho de Zacarias. E pensa no nome, e meu nome é João. Então, versículo 59, 1,59. E aconteceu que o 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilhavam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam, as observavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estará com ele. Olha o começo da história de João Batista. Um milagre no lugar mais sagrado do judaísmo. Filho do sacerdote. O cara fica mudo e fala, o nome dele é João. Então a carga sobre João Batista falou, esse é o cara, hein? E esse segundo passo de João Batista é reconhecer que ele não podia ficar com aquela estrutura falida do passado. Ainda que seus pais fossem piedosos, sinceros, João Batista estava tendo que romper com aquilo. Em algum momento ele foi aprendendo, eu nasci para outra coisa. Eu não sou filho do sacerdote. Eu não vou ficar aqui dando sacrifício. Eu não vou melhorar um pouquinho essa estrutura. As pessoas esperam de mim, mas o que Deus espera de mim? Então, número 3, ele reconheceu a importância da ruptura no seu modo de vida. Ele foi para o deserto. Ele foi comer besouro, mel, se vestir com peles. Ele foi ser um outsider, um diferente. Ele quebrou tudo aquilo que ele podia receber de mão beijada. E foi fazer um negócio que não dava nenhum ibope. Então, essas 3 gerações são importantes. A geração de Zacarias e a geração de João Batista. De certa forma, nós aqui como igreja, representamos um pouco isso. Porque nós rompemos com uma estrutura tradicional. Tem muita gente, talvez você conheça pessoas, os mais velhos aí, que falaram, não, eu vou ficar aqui na igreja batista, presbiteriana, metodista, para melhorar aqui, ajudar. Mas está preso numa estrutura que não ajuda. Você tem que ficar ali convencendo o pastor que pode tocar bateria. Esse era o problema de 20 anos atrás, entendeu? Que dá para bater palma, pode falar amém. Porque a estrutura não é essa. E alguns ficaram, não, vamos resolver aqui porque não vou sair. Você é fiel àquela história. Aí Deus fala, amigo, você é novo. Ruptura. Então nós estamos aqui nessa estrutura, mas ela não existia. Houve uma ruptura. Aqui foi comprado. Era chão de terra. As reuniões eram das casas. Não tinha nenhuma expectativa de carreira, de futuro, de dinheiro. E ninguém estava pensando nisso. Eu estava pensando, Deus tem algo novo. E nós queremos fazer parte desse novo. E o novo não é naquele prédio lá não. O novo é aqui na rua. Então nós somos uma geração João Batista. De ruptura com uma história. Muitos de vocês se converteram em outras igrejas. E vieram para essa. Alguns de vocês, e os mais novos com certeza, se converteram aqui. Então, reconhecer a importância da ruptura, algo que tornava o João Batista diferenciado em relação aos seus iguais.